Muito bem, estamos mais uma vez com mais um programa. Este é o Pod Luzcast. Muito prazer, eu sou o Rogério Pinheiro. Hoje você tem aí a oportunidade de um programa de família, programa abençoado, totalmente cristão, o primeiro do estado. Meu convidado de hoje é Marquês. Eu conheci Marquês na Brasil, Mostrar Brasil. Quem é Marquês? O cara é especialista em empreendedorismo. E a gente vai bater esse papo com ele aqui hoje. Meu amigo, muito prazer. Satisfação enorme, Rogério, estar aqui É contigo. prazer estar com você. Muito obrigado por aceitar meu convite. E a gente vai bater um papo, conhecer um pouquinho mais de Marquês. Me fale um pouquinho de você nessa ala de especialista. As pessoas querem saber especialista em quê? Meu amigo, fica à Bora lá, vontade. Rogério. É simples. Parece complexo, mas é simples. Tudo que a gente vai fazer na vida, existe um manual, Hum, ou existe alguém para ensinar. hum. O que eu fiz foi me dedicar a aprender, desde novinho, né? Então fui estudar, colégio, tradicional, como todo mundo, e depois faculdade, e depois da faculdade escolher algo para fazer dentro de uma especialização. Neste caso, eu gosto muito do empreendedorismo, porque é a única janela de escape de você sair de uma vida, às vezes, pouco privilegiada ali financeiramente, para uma vida um pouco melhor, entende? Então, eu fui me especializar nisso. Fui entender sobre negócios desde o início, desde você montar ali um planejamento, um business plan, até você chegar na execução mais próxima e que o povo chama de sucesso. Então fui estudar. É pegar o manual e estudar. O telefone tem um manual. Se você estudar, você vai fazer muito melhor proveito dessa ferramenta, que eu chamo de parte técnica. Junta o técnico com a parte estratégica. Então você pega o conhecimento do manual e faz o seguinte: como que eu posso utilizar essa ferramenta ou esse recurso para me beneficiar dele? Como que eu posso posicionar melhor essa peça, para eu atingir o resultado ou o objetivo ou a meta que eu tracei? É Esse, basicamente isso. esse lado de especialista nessa ala empresarial, ele é muito diferente do coach, né? Porque houve uma É bem época que diferente. houve uma febre, tem que ter um coach para cá, um coach para lá, um coach para cá, que é mais motivacional. Essa parte de especialista, você entra justamente dentro do núcleo empresarial e como ele pode desenvolver. Isso é em qualquer área? Em qualquer segmento. Veja bem para você ver, um grande equívoco que acontece, um grande problema que acontece no Brasil e que quebra muitos negócios, principalmente pequenos negócios, é que a pessoa não quer entender sobre o que ele está fazendo, ele não quer estudar, não quer fazer a lição de casa. É aí que começa tudo. Vou dar um exemplo bem simples. A pessoa vai lá e escolhe o nome da empresa dela. Só que ela escolhe isso dentro de um negócio chamado emocional, tá? E isso tem que ser feito dentro do técnico e do estratégico. Mercadinho João, Mercadinho Avenida São João, ou Autopeça São Cristóvão. Ele escolheu isso dentro do emocional. Às vezes porque é o nome dele, ou porque é o nome da família, ou é o nome da rua, da avenida dele. Como que isso tem que ser feito? Tem que ser construído dentro do técnico e do estratégico, começando do nome da sua empresa. Você vai construir um nome totalmente novo, algo que não existe no planeta. Por que disso? Porque senão você vai ter problemas até com INPI, registro de marca. Você vai ter problemas com alguém que já usa esse nome. Você vai ter problemas porque você investiu muito tempo, muito trabalho, muita energia, muito dinheiro, né, para fazer às vezes uma identidade visual em cima desse nome. E depois você tem que trocar. Você perde, porque tem alguém que já detém o direito de uso disso, já registrou esse nome ou algo do gênero. Então, desde a construção do nome da empresa,
que é o início ali, até a parte de legalização, que é um CNPJ, não importa se seja um MEI, né? Muita gente hoje começa com o MEI, até você galgar o ponto ápice ali, ou o que a gente chama de meta, objetivo, outras pessoas de sonho, até você chegar nesse ponto. Existe um caminho técnico e existe o estratégico. Os dois têm que andarem juntos para você ter um bom negócio, uma boa empresa. Dentro disso, é necessário entender a questão do tempo, que você vai demandar de um determinado tempo para fazer isso. Então, são pontos simples assim, que as pessoas ignoram, a maioria, e acham que só o esforço, né, só aquela coisa da garra, só aquela coisa de vontade, de trabalhar duro, vai resolver, vai te levar até esse ponto de sucesso. Esse seu estilo lembra muito. Tem algumas coisas que eu gosto de ver. E tem um cara que nos Estados Unidos faz isso com maestria, inclusive tem até a série sobre ele chamado Sócio. Hum, E esse cara, ele tem várias empresas, ele entra dentro do ambiente, modifica o ambiente, da forma como qualquer especialista, e alguns até por ter a empresa por muitos anos, não conseguem lidar com as transformações, e alguns se dão de bem, e outros não. Ele só diz assim, olha, eu vou entrar, e aí aqui quem vai mandar sou eu. E aí ele tenta mudar para que todo mundo tenha uma maneira de ganhar dinheiro, que é onde ele vê essas coisas. uhum. Aí eu pergunto a você, dentro dessas empresas, quando você é contactado, se você já foi, se você já deu a palestra, você sentiu essa dificuldade? Porque o cara tem uma empresa, ele criou, ele montou na cabeça e ele não consegue abrir a mente? Então, você falando do sócio, o sócio é o Marcos Lemones, Sim, tá? Ele inclusive é meu mentor e meu professor de negócio. coisa E é boa. assim, daí que vem todo o meu trabalho. Lembrando que não tem nada combinado Não, nesse não sentido. fazia ideia do que você ia Eu citar. fiz uma pergunta baseado numa coisa que a gente já viu e eu percebi que funciona. Mas existe algumas empresas que não aceitam, porque quando você chega com a visão, que agora a gente vai começar a destrinchar isso aí, quando você chega com a visão de ajudar aquela empresa, consequentemente, o cara que está sendo ajudado, a pessoa, a mulher, o homem, independente, ele precisa entender que você quer ajudar, você não quer prejudicar. Ele precisa lhe ouvir. Você já lidou com isso já alguma vez? Cotidianamente, todos os santos dias, É mesmo. todo dia. Porque o que que acontece? A pessoa, ela está apegada dentro das suas ideias, dentro da sua visão e principalmente no seu emocional, né? Ela enxerga muito, na maioria, você como um invasor. E com o passar do tempo, isso não melhora, viu? Só piora. Porque ela vai enxergando que você quer mandar mais do que ela naquilo que é dela, né? No entanto, ela também olha, e esse é um ponto muito bacana, resultado. E o resultado, ele sela tudo dentro do nosso trabalho, né? Ela olha e fala assim: ah, ele quer mandar, ele tá mandando, ele tá fazendo, mas espera aí, ele faz a coisa acontecer de verdade. Então, deixa ele fazer. Nesse, Deixa eu entender e aprender com ele, porque isso está funcionando muito bem, está dando muito certo e os resultados estão vindo. eu quero pegar esse gancho desse seu resultado e perguntar o seguinte: é, cada um tem uma maneira de entender a sua linha de raciocínio. Dentro desse campo das ideias, vamos dizer assim, subentende-se que as pessoas que vão lhe ouvir, umas têm resultado em 10%, outra em 30%, outra em 50%, outra em 100%, dependendo daquilo que ele vai lhe ouvir. É assim mesmo? Então, é um pouco diferente. Como que a gente mede no técnico e no estratégico de um negócio? Sim, O resultado, ele tem um número maior de potencial. Se você pegar um carro, por exemplo, ele tem lá um número de velocidade que ele vai atingir no máximo. Concorda? concordo. Então, todas as empresas, ela tem isso também, tá? Ela tem. Dentro de um projeto, dentro do que você faz, ela tem um máximo.
que ela vai poder te dar de retorno em resultado. Mas a minha ideia era dentro da teimosia. Dentro da teimosia. Porque se você chega numa empresa e eu tenho a minha concepção e não aceito, eu não tenho como receber Não tem. um resultado de 100%. Eu vou ter aí 10% porque você vai se esforçar e vai bater de frente com a pessoa que tem cabeça dura. Muito. Como é que você quebra isso? Então, isso daí existe uma maneira muito fácil de você mostrar para ela. Bem simples. Por exemplo, se você pegar uma criança mesmo, uma criança teimosa, e você falar para ela, ó, não mexe aí, porque vai quebrar, ou não coloca o dedo na tomada, porque você vai tomar choque. Você falou uma vez, certo? E ela vai insistir em fazer. Quando ela vai lá e faz aquilo, ela vai ter um resultado daquilo. E ela, por si própria, vai tirar a conclusão e a avaliação dela. E ela vai lembrar que você avisou antes. Ela vai lembrar que você falou antes. E quando se trata de empreendedorismo, esse tipo de dor, em vez de ser um choque, ou uma caneca, ou uma taça quebrando, é uma dor financeira. Isso dói muito. É. E aí ele olha, ele revê todos os conceitos. Ele fala: caramba, eu não devia ter feito, eu deveria ter ouvido, deveria ter me atentado, deveria ter me policiado em buscar, no mínimo aí, não obedecer na essência da palavra, mas compreender o que estava sendo dito. E aí ele começa a rever os conceitos e andar mais na direção que a gente chama de projeto de negócio. Você já tem relato de pessoas que começaram praticamente, não vou dizer do zero, mas do zero em termos de conhecimento, né? Não de estrutura. E você tem relato que funcionou já tem relato de pessoas que você ajudou como especialista e você pode contar uma história sobre o sentido? Tenho sim. Eu tenho nos dois casos. Eu tenho pessoas que procuram a gente do zero, para começar um negócio do zero, do absoluto zero, e tem pessoas que procuram a gente porque já tinha um negócio, tinha problemas, herdou esse negócio, né, e procurou a gente para ter esse resultado. Tem uma história bem interessante que passa-se nesse exato momento com a gente lá, que é uma moça de aproximadamente aí uns 27 anos, ela perdeu o pai numa dificuldade aí da pandemia, nos anos passados aí, e ela ficou com esse negócio 4 meses fechado, parado, né. E quando ela voltou a trabalhar, ela não entendia, porque ela não participava da empresa ativamente, ela era filha do proprietário, e quando precisou tomar a decisão de vai ficar com a empresa ou vai vender ou o que vai fazer, ela resolveu reabrir. Porém, ela não tinha experiência nenhuma, não tinha know-how nenhum, conhecimento do que fazer, e foi fazendo ao modo dela. Diga-se de passagem, muito bem feito. Passado alguns anos, ela teve um problema de declaração de imposto de renda, aí procurou, o nosso escritório para ajudar ela com isso. E lá ela teve acesso, teve o conhecimento na nossa especialização de projetos de negócio. Lá ela ficou sabendo que a gente fazia projeto de negócio. E ela decidiu entrar dentro de um projeto de negócio com a empresa dela. Com o seu escritório, você tem uma equipe para manusear determinadas situações para algumas empresas. Vou simplificar. Cada um no seu quadrado, tanto na área do marketing, como na área do motivacional, como na área de montar estrutura, como na área você tem essa equipe. Tem desde da parte do contábil, do direito, dessa parte que você falou dentro do marketing digital, hoje a gente ajuda bastante. Então tem toda uma estrutura bem montada para não só acompanhar não, mas trabalhar na direção de levar resultado. Muito bem, eu quero E aí aproveitar. como eu Pode estava falar, falando dessa fala. moça, hoje a empresa dela é outra. Eu até te convido uma hora para você ir lá, sentar, conhecer ela, Tenho conversar total com ela. interesse, total Conhecer interesse. ela, você vai ver que bacana. E hoje ela aprendeu como lida com a empresa dela, como lida com os colaboradores dela, como treina, como lida com o próprio cliente, como lida com o fornecedor, como lida com os encargos. Ela entende tudo, tudo, tudo. Lembrando o que eu falei, ela não era ativa na empresa, ela não trabalhava com o pai. E hoje, 1 ano e 3 meses depois, ela domina por completo aquele ambiente. E ela tem resultados incríveis, maravilhosos.
tudo é acompanhado dentro de grupos. Cada grupo, igual você me perguntou aí de especialista, cada área da empresa tem um grupo, e cada grupo desse tem um responsável maior, um especialista de verdade. Se é, por exemplo, no contábil, tem um contador especialista para tomar conta daquele grupo. Se é dentro de algum problema relacionado em direito, tem um especialista para tomar conta daquele grupo também. Na parte de compra, de mercadoria e etc., tem um especialista para ajudar. Então é muito legal, é muito bacana de ver. É uma máquina muito linda de ver funcionando. Muito bem. Então, assim, para você que está nos assistindo agora, o programa Pod Luz tem essa conotação também. E para você que tem a sua empresa, está com problemas, quer um determinado tipo de ajuda nesse sentido, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o contato, o telefone, onde você vai achar, como você tem que fazer, como você tem que se proceder, né? Vamos dizer assim. Muito bem, meu amigo Marquês. A gente sabe que existem empresas que têm algumas situações, até de mobilidade, vamos dizer assim, de como fazer. Mas tem uma coisa que surgiu nas empresas agora, chama IA. Muito Você bem. está entrando nessa ala também? Hoje, É uma coisa que eu prefiro mais a questão, não estou sendo contra a IA, tá? Mas tem algumas coisas que o analógico ainda funciona, né? E a IA ela vai funcionar para determinadas situações. Eu acho que ela é muito específica. É um assunto que a gente não está polemizando, a gente só está esclarecendo. Como é que você atua nessa ala? ó, eu digo sempre, humanizado nunca nada vai deixar de ser, porque o humano é humano e vai Isso, ser para o resto da vida. isso. Agora, a tecnologia, principalmente dentro da IA, ela veio realmente para fazer parte disso de uma forma muito maior, até do que a gente pode compreender ou imaginar nesse momento, tá? Por que que eu falo isso? Porque tudo que você precisa hoje, se você perguntar para qualquer inteligência artificial, ela vai te ajudar com uma precisão enorme. Por isso, eu mesmo tiro parte do meu dia de 2 a 3 horas para estudar IA. Eu tenho lá também um outro especialista que estuda IA. Ele é da área de TI e ele estuda IA só para a gente implementar dentro dos nossos projetos de negócio, Pronto. porque acelera demais Você chegou no. tudo É, e reduz demais os custos, reduz demais os danos, os erros, os equívocos. Então, uma ferramenta excelente. isso. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, a IA, ela lhe dá a teoria. A prática tem que ser com aquelas pessoas que estudaram. É a mesma coisa de eu querer consertar um carro onde eu nunca fui mecânico. Vou mexer ali, coisa e tal, mas vai ter alguma engrenagem, principalmente nesses carros mais sofisticados, onde eu não vou poder mexer. Mas aí, diz, vá por aqui, faça isso, não sei o que. Se eu não tiver o lado especialista, que é a sua área de especialista, eu vou complicar. Então, a IA não me ajudou, ela me deu a teoria, mas eu não tive a prática. Então, na minha concepção, ela tem que ter a casadinha. Tem que ter. Tem que ter a Por casadinha. isso que eu disse, nunca vai ser 100% Isso. A digital, teoria com a tem que estar parte, humanizada. pronto, com a parte humanizada. Bom ter essa visão, Tem porque que aí ter. essa é uma concepção que eu tenho. Quer ver uma coisa que aí ajuda muita gente? Eu vou até deixar a dica para você que está em casa. É o seguinte: Hum, pega a IA para te ajudar com inteligência emocional. Isso é muito, muito forte, muito poderoso. Você levanta de manhã, se você está bem, você fala para ela: "Ó, tô muito bem, tô legal, tal, tô pensando em fazer isso, fazer aquilo, desce dessa forma". E ela vai te direcionar, ela vai te dar várias dicas sobre isso. É muito bom. Tem uma coisa que eu uso para IA, que é estudos bíblicos, pronto. É Bom, uma das coisas que ótimo, me fascina, porque aí, ótimo, às vezes, você pode até criar um debate bíblico, contanto ótimo. que você aprenda e se saia em determinadas situações, pronto. Mas nem Ó, tudo
É 100%. Outro ponto é quando esse é o mais importante, quando você não estiver se sentindo bem, quando você estiver um pouco tenso, ou um pouco preocupado, nervoso, angustiado, você vai lá e fala: "Olha, eu estou meio assim, meio triste por isso ou por aquilo", e ela vai te dar dicas de como você agir perante essa situação. É muito bom isso daí. Desde te mostrar: "Ó, toma um copo de água", ou chupa uma bala, até falar: "Ó, procura a ajuda de um médico". Então a IA ela é muito boa dentro desse aspecto, inteligência emocional, conhecimento dentro de si, autoconhecimento, ela te ajuda demais. Por isso que eu deixo a dica para todo mundo. Eu utilizo muito isso a meu favor e me ajuda demais, entendeu? O outro ponto é, não seja dependente da IA, não seja dependente. Lembra que Para você é um não se ser, tornar vício, lembra que você é um ser humano, né? ela é uma máquina. Entende? Então você vai lembrar sempre desse ponto: "Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, ela é uma máquina". Porque senão você começa a extrapolar suas limitações de humano, e Isso, isso daí é muito perigoso. verdade. Quem quer achar Marquês, fala onde, liga para onde é que fica o escritório. Passa um pouco das informações para as pessoas que estão nos assistindo lhe achar. Tá, bem simples. Se você for lá no Instagram, hoje tem um Instagram novo, eu até peço para você seguir a gente lá e ajudar, que é Mipaz, M-I-P-A-Z, Mipaz. E também tem o meu Instagram pessoal, que eu não trabalho muito, mas tá lá, Marquês Simples com Z no final. Um Ezinho com acento circunflexo, chapeuzinho do vovô, e um Z no final. Já está em casa. Uma outra coisa que eu queria falar, Rogério, e que demonstra muito poder, muito mesmo, em resultado materializado, Hum, sobre negócios, sobre projetos de negócio, o trabalho da gente, é sobre a Kreskin, a empresa do Dindim Gourmet, mais linda, mais bonita, mais poderosa, mais gostosa que todo mundo pode conhecer. eu vi lá na Brasil Mostrar Brasil, que é, digamos assim, a menina dos seus olhos, Menina dos meus olhos. né? É. Fala um pouquinho da Então, a Kreskin, olha para tu ver o que que é o conhecimento de negócio aplicado de maneira técnica e estratégica. Ela é uma empresa de um único produto, que é Dindim Gourmet. Diga-se de passagem, não é um produto de extrema relevância ou importância na vida de ninguém. Ninguém acorda de manhã falando, preciso de um Dindim Gourmet, hum, né? Ninguém vai almoçar e fala, preciso de um Dindim Gourmet. hum. Porém, como a gente aplica muito do técnico de forma estratégica, nós vendemos muito bem ela. Ela é muito linda. Desde a identidade visual, desde as cores, desde tudo que é construído no formato de conteúdo, desde o formato de atender o cliente, né, que o nosso foco maior é dentro do B2B, revendedores, né? Desde a ideia de você agradar também o consumidor final, fazendo um produto de extrema e de excelente qualidade, O que eu vi que me chamou a atenção foi, me fez lhe chamar para vir para cá, é o visual. Você identidade montou visual muito linda. um visual fantástico. Eu particularmente gostei de verdade. Muito da visão também ali da minha esposa, é uma pessoa extremamente, assim, dedicada, empenhada, porque de fato ela é a menina dos nossos olhos mesmo, a Kreskin. Então ali você consegue ver materializado em resultado tudo que a gente faz dentro do contexto, né, de projeto de A negócio. sua ideia é expandir no estado, em termos de atacado, essas coisas? Dentro do nosso planejamento de negócio, do business plan, nós temos a ideia de fazer os 9 estados do Nordeste. Uhum. Não só o Rio Grande do Norte, mas os 9 estados. Tá saindo agora quentinho lá, vou adiantar aqui de primeira mão, Pode rasgar. mas Tem na baú. tá saindo lá um franchise, né, uma franquia da Kreskin agora que a gente tá modelando e vai ser lançada. Então isso daí já faz parte desse negócio, né, desse plano de negócio para os 9 estados. Porém, nós vamos começar por Natal, Rio Grande do Norte. Bem feita, bem montada, eh, faturamento lindo, margem de lucro LL muito mais lindo ainda, porque foi feito dentro de um projeto de negócio.
Veja bem para tu ver o que que é projeto. Vamos pensar em um prédio ou em uma casa. Isso é um projeto de negócio. Você pega lá uma casa ou um prédio, o engenheiro civil, né, estrutural, fez um projeto, calculou ali peso, calculou fundação, estudou o terreno para ver se comportaria aquela estrutura. Aí vem o engenheiro arquitetônico, né? Aí vem a parte de engenharia elétrica, vem a parte da engenharia hidráulica, entende? Tudo isso no final faz um projeto de um prédio, de uma casa. Uma empresa é pensada dentro desse mesmo jeito, nesse mesmo formato. Essa é a minha especialização. Por isso que eu falo que não é aleatório e nem no emocional que você vai fazer algo poderoso. Ainda mais nos dias de hoje. Porque hoje a concorrência está muito maior, tem muito mais informação disseminada dentro da internet. Então, quem realmente se dedica a entender, a aprender, né, a absorver aquilo e colocar em prática, vai se dar melhor. Tem muita gente fazendo isso. Tá. Agora a gente teve vamos dizer assim, essa conversa, essa parte de. Passou a parte especial, vamos dizer assim, Perfeito. nem de especialista, de especial, em algumas situações. Mas qual é a parte mais difícil para aquele que quer empreender ou até mesmo entrar na sua franquia? Ou eu quero que você venha, mas assim, o que é que dificulta? Porque as pessoas têm que ter foco, isso é fato. Uhum. Sem foco, ninguém vai para lugar nenhum. Mas na hora que você chama, às vezes nem questão nem de foco, mas o que ele atrapalha, porque é importante você passar essas informações para aqueles que estão nos assistindo, ter uma visão que tudo é bom, tudo é maravilhoso. Tem algumas situações que você precisa entender para não cair em armadilha, para que até mesmo dê certo. Não é uma coisa dos sonhos, tem que ter um foco, tem que ter, e, bom, enfim. Então, eu posso dizer isso em dois planos. Em dois formatos. O que me agrada mais é o segundo que eu vou falar. Tá. Mas eu vou falar do primeiro plano. O primeiro plano é o dessa terra material. Então a pessoa precisa ter ali coragem. Coragem, na essência mesmo da palavra. Depois ela precisa ser uma pessoa altamente determinada e resiliente. Porque é igual você está falando, não é fácil. Não se trata de ser fácil. É muito difícil. Se trata de valer a pena, né? Não se trata de ser fácil. A vida, ela nos dá sinais de que ela não é fácil desde a nossa concepção. Desde a nossa concepção. Porém, se você souber levar a vida, ela vale muito a pena. Ela é linda, maravilhosa. Então se trata mais disso. Vamos lá, do comecinho. Para nós estarmos aqui, olha como é difícil. Teu pai teve que arrumar uma namorada. Essa namorada teve que gostar muito do teu pai a ponto de querer a sua existência. Isso já não é por si só difícil? Tem. Depois, você teve que ficar 9 meses de gestação. Quantas dificuldades a sua mãe e seu pai não enfrentou, né? Depois disso daí, você nasce já apanhando, tendo algo enfiado pelas vias aéreas para limpar, desobstruir, que deve ser muito doloroso, eu não lembro, mas deve ser muito doloroso. Toma um tapa na bunda e já começa a vida chorando. Isso diz que a vida vai ser fácil? Se Faz sim, sentido ou bem, não? Faz sentido? sim, Por gentileza, permita-me. tá. Então, a vida, ela é difícil, desde a nossa concepção, desde o começo dela. Há um entendimento errado que as coisas para que a gente queira adquirir ou sonhos para realizar sejam fáceis, e não Sim, são. verdade. Então você tem que estar disposto a pagar o preço, fazer o sacrifício dia a dia, estão todos os dias, tá bom? E ter a ideia de médio, longo prazo, 5, 10, 15 anos e aí por diante. Tem que ter isso. Você não vai pegar um bebê e ele vai nascer andando, pulando, já lendo, escrevendo, cantando, não.
vai demandar de tempo para se tornar o que se tornou a fera que você é hoje. Pronto. Vamos para o segundo plano, que é mais Vamos, interessante? vamos, mas não perca a sua linha de raciocínio. De jeito nenhum. Porque depois que você falar do segundo plano, que você se saiu bem na minha pergunta, dentro desse gancho você vai mostrar, dentro das suas experiências, claro, alguém que você teve uma grande dificuldade de... Você já falou, mas eu estou falando de dificuldades reais e que você pensou assim, rapaz, esse cara não quer crescer não, mas chegou um momento que você quebrou essa barreira e aí você vai emendar com o segundo plano. Tá. Então vamos lá. Tem um rapaz que ele é meu sócio hoje. Ele é meu sócio, eu conheço ele aí por volta de uns 10 anos. Ele é daqui de Natal. E ele teve muita dificuldade, por conta dos bloqueios e das travas, né? E uma das mais perigosas, que te aprisiona, te coloca numa prisão, é a chamada medo. O medo, ele te faz escravo de si próprio. Então ele passou muitos anos dentro desses bloqueios e, em um determinado tempo, eu precisei muito da ajuda dele dentro de uma área que ele é especialista. Eu liguei para ele, era por volta de 4:30 da manhã. Falei: meu amigo, queridão, preciso da sua ajuda. Aí ele atendeu o telefone, todo preocupado, porque não era de meu uso ligar, eu não faço isso para ninguém. Mas como eu precisei muito da ajuda dele, eu liguei. Aí ele falou: não, eu vou dar um jeito aqui. E ele foi lá e resolveu. Quando ele resolveu, eu falei, virei para ele e falei: ó, tá vendo só? Algo que eu não conseguia resolver, você resolveu. Isto mostra o tanto de poder que você carrega e que você não pode deixar escondido debaixo dessa pedrinha chamada medo. Vem pro meu time, você vai ser meu sócio. Aí ele pensou um pouquinho lá e tal, uns 2, 3 dias ainda, né, meio pego no medo, e hoje ele é meu sócio. Quem quiser, pode ir lá e sentar e conhecer ele. Coisa boa, Ele vai coisa contar. boa. E aí eu vou pro segundo plano. Como que vence todas essas dificuldades, todo esse medo e acessa esse nível de coragem? Como que você faz isso? Eu, particularmente, eu creio muito em Deus, tá? Então, para mim é Deus, 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 depois Deus, 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 e depois Deus de novo. E quando você pensar que não vem Deus outra vez, para mim, e é aí que eu venço todos os bloqueios ou dificuldades, independente do tamanho ou da adversidade, tá? Se você tem um problema emocional e você for sincero com Deus, ele vai te dar o seu coração limpo, cristalino, para acessar a solução perfeita. Perfeita. Se você tiver, por exemplo, um problema até de saúde, e você tiver fé, como está descrito na escritura, porque é um outro grave problema do ser humano, ele não crê. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, falo por experiência própria, passei 2 anos em cima de uma cama, não via jeito de viver mais. Era um rapaz novo, muito abençoado financeiramente, entende? Então, fiquei 2 anos pesando ali por volta de 36, 37 quilos, numa depressão profunda, profunda, porque eu perdi meus pais, perdi parte da minha família e eu não via sentido na vida. No momento que eu realmente me abri com Deus, que eu abri o meu coração para o céu, aí Deus começou a encher ele das coisas. E hoje o que eu faço profissionalmente tem muito mais a ver com o acesso ao céu do que com as coisas na terra, tá? Então muita gente olha e fala: "Ah, é isso, aquilo", mas tem muito mais a ver com o céu, para mim, do que com na terra. Essa coragem vem de Deus. Você entender a relação do tempo na sua vida, fala com Deus. Você ser uma pessoa forte, determinada, resiliente, fale com Deus. Fale de manhã, fale de tarde, fale de noite. É o seu melhor amigo. Eu Nunca não, vai te trair, nunca vai te é, decepcionar, nunca vai te deixar na mão, nunca vai te ignorar. eu nunca fui de reclamar. Na minha vida não tenho esse currículo, né, de reclamar. Por quê? Porque na Bíblia existe um povo, na Bíblia está lá escrito, um povo
que era para caminhar 40 dias, 40 dias, e demorou meio mundo de anos, 40 anos. né. Por quê? Porque nessa caminhada, o que foi que aconteceu? O que foi impedido de você receber a bênção? A murmuração. Murmuração e reclamação. Então é uma coisa que você foi a primeiro o ar-condicionado, né, sol quente Deus colocava lá a nuvem, à noite um frio, Deus colocava lá uma coluna de fogo, maná, tudo, tinha tudo, o Tudo. povo tinha tudo. Não tinha feira, não tinha shopping naquela época, não tinha, e Deus mandava, Deus supria, através de seus milagres. Mesmo assim, aquele povo começou a reclamar, então a Bíblia fala em 600.000 homens, não contava mulheres nem crianças, e no final só entraram 2. Uhum. Então esses 2 tiveram a honra de entrar na terra, porque Deus prometeu a todo mundo, mas só entraram 2. Assim como os 10 leprosos. Deus curou os 10, mas um voltou para agradecer. Então essa conexão que Deus faz com você, às vezes você sai de casa, o carro quebrou. Ah, o carro quebrou. Não, o carro quebrou uma situação. Então Deus não permitiu que você saísse. Ah, eu fui receber um dinheiro, mas o dinheiro não caiu hoje, caiu no outro dia. Alguma coisa, um assalto, um livramento, alguma coisa que Deus lhe deu, e você precisa entender. Às vezes não, a maioria das vezes você tem que ver as coisas com os olhos espirituais. Por isso que eu trouxe Marquês aqui Hum. para a gente bater esse papo. E essa questão de ter a visão espiritual é o que esse programa quer despertar em você. A sua ligação com Deus vai fazer você uma pessoa de sucesso. Ninguém cresce na vida sem Deus no comando. Eu não posso fazer nada sozinho, de jeito nenhum. Eu não vou a lugar nenhum sem Deus. Então, com Deus, nós vamos chegar em algum lugar. E algum lugar com maestria, porque Deus está na frente. Então, é preciso você entender um pouquinho do programa, como é que ele vai funcionar, como é que vai chegar na sua casa, como são os nossos parceiros, os critérios. Então, Deus vai guiar a sua vida e, de alguma forma, nós vamos nos ajudar. Tanto porque é igual a pregação, a palavra que vai para lá, ela também vem para cá. Então, nós vamos nos ajudar nesse sentido e crescer juntos, principalmente nessa ala espiritual. Por isso Exatamente. que eu chamei você para a gente bater esse papo para ajudar pessoas que às vezes perderam um pouco da fé, perderam um pouco da credibilidade financeira, credibilidade espiritual, e a gente precisa entender que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, Perfeito. e Deus usa pessoas para ajudar outras pessoas. Então Perfeito. você está aqui nesse bate-papo, né, no Pod Luz Cast, para que você, com sua experiência, eu já sabia do seu testemunho, que você já tem me contado, mas com a sua experiência, para ajudar outras pessoas de empresas que precisam dessa ajuda. Ó, Rogério, então para de verdade, assim, trazer esse poder todo, porque esse é o propósito, qual você me passou também, e esse é o motivo que eu aceitei o convite maior, né. Eu vou falar para você que está aí, ó, nesse período que eu passei de dificuldade, esses 2 anos na cama, que eu perdi parte da minha família e fiquei ali desolado, sem eira nem beira, a maior parte desse tempo eu nem sequer lembrava o meu nome. Nome das minhas irmãs que cuidavam de mim, tá. E quando eu resolvi realmente pedir ajuda para o céu e falar: "Senhor, já que tu não permite que eu morra, me dê condições de viver". E aí Deus falou comigo dessa forma: "Você é meu filho. Eu te dei poder para fazer o que você quiser. Creia de todo o teu coração". E isso tá na escritura dessa forma assim, ó: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança". Depois ele falou assim, ó: "Terás domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais que caminham sobre a terra. E se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, moverá montanhas". E aí eu entendi a voz de Deus e eu coloquei o meu coração à disposição do céu, coloquei a minha alma, meu ser à disposição de entender o que Deus queria de mim.
Ele falou: agora você levanta daí, vai cuidar da tua vida e você tem muitas outras vidas para ajudar. Essa é a ideia. Você entendeu, Rogério? Então foi por aí que eu entendi o meu significado, o meu propósito nessa terra. Não era ganhar dinheiro, viver a minha vida do jeito que eu queria. Não, era atender à vontade do Pai do céu e sim, viver o melhor que eu puder viver aqui, que ele me proporcionar. Usar todo o meu talento, o meu dom, o meu profissionalismo para fazer sentido na vida de outras pessoas. E quando vem os desafios dos teimosos, dos cabeças dura, aí eu olho com o olhar de Cristo, né? Eu olho e falo assim: poxa vida, Deus me amou a um ponto que ele mandou o filho dele para vir na terra, perdoar, amar e salvar. Ele não veio questionar, ele não veio cobrar, não veio exigir nada de ninguém. Ele veio perdoar, amar e salvar. Morreu na cruz por nós. Esse aqui é meu irmão amado. Vou ter paciência com ele, vou ajudar ele, vou procurar uma maneira de explicar o que ele não está entendendo, porque é meu dever. Eu fiquei muito feliz com a sua vinda aqui e eu quero que você deixe seu contato, tá? Para as pessoas lhe acharem e, de alguma certa forma, você ajudar essas pessoas. Fica à vontade. Tá joia. Bom, para você que quer falar com a gente, ó, MIPAZ, M-I-P-A-Z, 5 letrinhas. Depois, ó, vou falar até legal. MIPAZ tem 5 letras. Para você construir o nome da sua empresa, pense em 7 no máximo, 7 caracteres, por isso que MIPAZ só tem 5. Depois, se você achar lá no Instagram, segue lá, acompanha, porque o Rogério também estará lá com a gente daqui uns dias, se Deus quiser. Sim. E ele vai falar tudo que ele vê lá, tudo que ele entende lá, ele vai falar para vocês. Dentro disso, você pode deixar lá sua mensagem no direct que alguém vai te atender lá. Eu acredito que o Joatan. O outro ponto é, conheça a Creskin, C-R-E-S-K-Y-N, e você vai ver todo o poder de um projeto de negócio dentro do técnico e do estratégico aplicado nessa empresa. Se você quiser conhecer melhor ainda, pode marcar um horário e ir lá visitar a gente. Muito feliz, obrigado por tua visita, né? E esse programa foi um programa especial. Você sentiu aí a presença de Deus várias vezes, né? Graças a Deus. Essa é a ideia. E que Deus te abençoe Amém. abundantemente e você venha outras vezes para contar seus testemunhos. Tem uma coisa que a gente vai conversar depois sobre o seu testemunho de vida. Hoje eu queria trazer você para ajudar pessoas, principalmente empresários, aqueles que abriram, aqueles que de alguma certa forma precisam de ajuda. Como você é especialista, vai ficar na sua ala, sua responsabilidade de ajudar essas pessoas, tá bom? Com todo Muito prazer e obrigado. alegria do coração. Eu que agradeço, Rogério. Muito obrigado a você. Deus te abençoe Amém. grandemente. Deus te abençoe grandemente também. Amém. E aí a gente encerra esse programa. Deixe o seu like, tá certo? Compartilhe, mostre, divulgue para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade neste sentido, para de alguma certa forma você ajudar o seu irmão, o seu companheiro. Isso ele é abrangente para qualquer empresa, tá, gente? Mas o programa, vou repetir, totalmente cristão, primeiro do estado, Pod Luzcast. Até a próxima.